78, debatendo o papel da imprensa ao se afastar do contraditório e exercer a tarefa de assessoria de imprensa no lugar de jornalismo. A pandemia revelou uma imprensa autômata, obediente e coesa na sua missão de desinformar. Assistimos à unanimidade a serviço da artificialidade, eliminando o contraditório e a saudável competição de versões. Pela primeira vez, depois da máquina de propaganda nazista, a imprensa mandou às favas a deontologia do jornalismo e prestou, infelizmente, desserviços para a humanidade. Ela deveria desempenhar papel relevante e profissional, mas optou pela desonra ao manipular as informações. O papel da imprensa vai além da simples divulgação de notícias. Ela é responsável por informar, educar e até mesmo entreter o público. Através de reportagens, artigos e análises, ela ajuda a moldar a opinião pública e promover o debate democrático. Pelo menos isso é o que se esperava e que, inexplicavelmente, não ocorreu durante a pandemia da Covid-19 e nos últimos 3 anos aqui no Brasil. A função informativa sempre foi o pilar do jornalismo. Ao reportar eventos e acontecimentos relevantes, tanto em nível local quanto global, a imprensa conquistou, ao longo do tempo, a confiança das pessoas. Através de notícias bem apuradas, ela oferece dados e informações que permitem ao público entender o que está acontecendo ao seu redor, contribuindo para uma sociedade mais informada e consciente. Pelo menos é o que ela deveria fazer. Outro aspecto crucial do papel da imprensa é a sua função de fiscalização do poder público. A imprensa atua como um cão de guarda, investigando e denunciando abusos de poder, corrupção e irregularidades. Pelo menos este é o acordo tácito que existe entre a sociedade e o jornalista, que não se cumpriu durante a pandemia e vem se repetindo no campo da política também. Essa função é vital para a manutenção da democracia, pois garante que os governantes sejam responsabilizados por suas ações e decisões, promovendo a transparência e a ética na administração pública. Mas nada disso teve importante durante a pandemia e, mais recentemente, no Brasil, após as eleições majoritárias de 2018. Para o consórcio de imprensa, que esqueceu os fundamentos éticos do jornalismo, vale mais o caixa recheado do que o seu compromisso com a verdade. A ética é um pilar fundamental no papel da imprensa. Os jornalistas têm a responsabilidade de seguir princípios como a veracidade, a imparcialidade e o respeito à privacidade. A credibilidade da imprensa depende da sua capacidade de produzir conteúdo confiável e de qualidade, o que é essencial para manter a confiança do público e garantir a sua relevância na sociedade. No entanto, o que assistimos, repito, durante a pandemia e após as eleições de 2018, foi uma ponte de madeira em ruínas, incapaz de suportar o peso do tráfego de informações verdadeiras que transitou sobre os seus ombros. Testemunhamos, com raras e honrosas exceções, no lugar de jornalismo, a prática da assessoria de imprensa, a serviço da indústria farmacêutica e de governos tiranos, de projetos de dominação inconfessáveis. É sobre essa contradição entre o dever e a prática do jornalismo que vamos debruçar nessa live. Na bancada da live Comunica Médicos pela Vida, edição de número 178, doutora Ana Alice Tanuri, médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cardiologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pós-graduada em Medicina Funcional Integrativa pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Ela é ex-professora de cardiologia da UFRJ, ex-chefe do CTI do Hospital Universitário Graf Ging, médica militar do Exército Brasileiro nos anos 2000, onde inúmeras funções participou de treinamento de saúde para
Sigis. Atualmente, ela está na reserva. Participou na linha de frente do combate à Covid-19, além de atuar em centros de terapia intensiva de março de 2020 a maio de 2021. Doutora Analice tratou gratuitamente mais de 1.500 pacientes em seu consultório online. Ela é coordenadora aqui do Médicos pela Vida, extremamente ativa. Paula Schmidt é jornalista e escritora, mestre em Ciência Política e Estudos do Oriente Médio pela Universidade Americana de Beirute, autora dos livros Eudaimonia, Espias e Consenso, o monopólio da verdade e a indústria da obediência. Foi correspondente no Oriente Médio pelo SBT e pela Rádio France, e a única jornalista do mundo a ter entrevistado tanto o chefe do Mossad, Shabtai Shavit, quanto o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Já assinou colunas no jornal Folha e Estadão e escreve atualmente para o Poder 360, que esteve conosco no 3º Congresso Mundial Médicos pela Vida, que aconteceu em São Paulo no ano passado. Doutora Ana, boa noite. Eu dou boa noite também à nossa audiência, à nossa convidada, e passo a palavra para a senhora. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, Aparecido. Boa noite, Paula. Boa noite à nossa audiência. Eu queria, antes da gente começar a live, fazer um agradecimento especial à Paula, que, além de ser uma jornalista que dispensa apresentações, que o Aparecido já leu muito bem, lido o currículo dela, foi uma das poucas jornalistas que resolveram se colocar do lado da verdade. Do lado da verdade é se colocar do lado da humanidade durante a pandemia de Covid-19. Porque ali, naquela guerra de narrativas, quem se propunha a fazer o contraditório, no momento em que a humanidade passava pela desgraça que passamos, era, sim, uma pessoa que se colocava do lado do bem. Então, eu queria agradecer, em nome do MPV, em meu nome, que eu tive orgulho de conhecer essa mulher, que é uma mulher fantástica, é uma mulher empática, é uma pessoa que se doa pelo outro. Quem conhece a Paula sabe, quem convive com a Paula sabe. Em nome do MPV e em nome de toda a humanidade. Porque fazer o que a Paula fez, de colocar a cara a tapa e ir a fundo, poucas pessoas fizeram. Poucos jornalistas tiveram coragem de, como vocês dois, Aparecido também é uma pessoa que se colocou do lado da verdade, e poucos outros. A gente conta nos dedos o número de jornalistas que realmente se propuseram a fazer o que o jornalismo tem que fazer, porque o jornalismo ele tem que informar, e para informar você tem que buscar a verdade. E para buscar a verdade, você tem que mergulhar a fundo, principalmente naqueles anos sombrios que a gente viveu, que dizer alguma coisa contraditória era sinônimo de ser perseguido. A gente que tratou o Covid sabe disso. A Paula, além dela querer se colocar do lado da verdade, ela foi estudar, ela foi buscar, ela foi ler artigo, ela foi conversar com as pessoas que sabiam. Eu arrisco não, eu tenho certeza de dizer que a Paula sabe muito mais de tratamento de Covid-19 do que muito médico que tem por aí. A Paula sabe muito mais de vacina e de efeito colateral de vacina do que muito médico. Então, eu não podia abrir a live sem dizer isso e sem agradecer tudo que ela fez e continua fazendo. Porque quando a gente diz a verdade, quando a gente tem o alcance da informação, a gente tem o dom da palavra e a gente propaga aquilo que a gente descobre como verdade e mantém e sustenta, a gente está fazendo um bem à humanidade. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você que você fez, tá? E que continua fazendo. E vale lembrar, viu, doutora Ana, voluntariamente, né, que é o mais importante. Voluntariamente. Ela fez isso em troca de nada, ela fez por idealismo, né, e isso aí a gente precisa realmente reconhecer e parabenizá-la por isso. Olha, eu agradeço muitíssimo todas essas palavras e eu lamento que eu não tenho nem... eu não me sinto nem no direito de ter orgulho por todos esses elogios, porque eu realmente não fiz mais do que a minha obrigação. E nem é como jornalista, é obrigação como ser humano, é uma obrigação moral. E eu parabenizo vocês também, porque
se foi difícil para mim tá fazendo jornalismo de verdade em meio a uma hipnose coletiva e a tantos colegas que se renderam, sucumbiram à, à pressão da tribo. Assim, eu quero crer que a maioria mentiu por covardia, deixou de fazer jornalismo por covardia e não por maldade. No topo a gente sabe que tem a maldade, mas como eu gosto de dizer, eu acho que a maioria do mundo é boa, mas ela é burra e medrosa. Então, é uma minoria de gente ruim que consegue controlar a maioria através desses dois defeitos morais e psicológicos, que é a covardia e a abnegação do poder cognitivo. Então, assim, qualquer jornalista sério que tivesse a coragem de ir investigar o que estava sendo dito, iria ter perguntado, peraí, esse teste da Pfizer é um 3-phase trial, é um experimento de 3 fases, cuja terceira só acaba em 2023. Então, só isso, com as palavras da própria Pfizer, eles deveriam saber que não tinha sido testado. Se eles tivessem se incomodado em ver só a abertura do estudo, eles iam saber que morreram mais pessoas no braço que recebeu a vacina do que pessoas que receberam placebo. Então, não requeria nenhum conhecimento especial, nenhuma investigação bombástica do cara ir lá e roubar documentos ou pagar uma fonte para falar e ter entrevista secreta. Bastava ter coragem e de ser decente, de falar a verdade. E é isso que me envergonha. Então, eu digo que nem o meu ego se orgulha desse tipo de elogio, porque eu não consigo mentir para mim e fingir que eu fiz uau, eu fui uma puta jornalista. Não, eu não fiz mais do que a minha obrigação moral como indivíduo. E por isso que tanto indivíduo que não é jornalista acabou fazendo mais jornalismo do que os meus colegas. Por isso que a gente viu, e eu espero que isso fique muito claro aqui, nada nos protege tanto, nada, do que a liberdade na internet. Porque foi essa liberdade que me permitiu ter acesso, por exemplo, ao Drastic, aquele grupo de gênios da genética que anonimamente criaram esse grupo chamado Drastic e começaram a postar na internet códigos genéticos mostrando a clivagem de furina no vírus, que era uma coisa estranha, não sinalizava que aquilo era uma coisa natural. Então, foi esse acesso que eu tive direto às fontes que me ajudou também a fazer jornalismo, mesmo diante de tanta censura, tanta covardia, tanta assessoria de imprensa, porque a imprensa não fez jornalismo, eles fizeram assessoria de imprensa. As fontes da eficácia da vacina vieram dos próprios fabricantes. Enfim, para mim foi um pesadelo. Eu já morei em 13 países, eu morei em vários países sob teocracias, e eu nunca na minha vida vi um pensamento tão unânimo, vi uma gente de inteligência tão subbovina, tão obsequiosa e obediente como os meus colegas na pandemia. Me deu vergonha e eu hoje, infelizmente, falo, eu não consigo nem me sentar à mesa mais com eles. Se eu sei como eles se comportaram na pandemia, no momento em que tantas vidas estavam em jogo, e eu descubro que eles foram covardes, ratos humanos, eu não tenho nem como me sentar à mesa com eles, eu lamento. A não ser que eles peçam desculpa publicamente e falem, eu errei, é uma das vergonhas da minha vida e coisa e tal, daí sim, eu acho que as pessoas merecem perdão, mas não sem pedir desculpa. Não se perdoa quem não pede desculpa. Essa questão de eu não conseguir se sentar à mesa, eu também não consigo mais me sentar à mesa, porque é o que você falou, se durante uma tragédia o cara se coloca do lado oposto, vendo Sim. que tem milhões, milhares, né, de pessoas morrendo, então ele também quer que eu morra, né?
Então, como é que eu vou me sentar à mesa com uma é pessoa que não está É. preocupada com a morte alheia, não está preocupada com a minha morte, eu vou me sentar à mesa com ele Isso. para quê? Para poder Isso. alimentar a maneira que ele vai ter de me matar mais rápido? Não, eu não quero. Isso. Né? Não, exato. Como é que foi que você percebeu que tinha alguma coisa errada? Quando foi que você percebeu que tinha assim, uma hegemonia do pensamento único? Em que momento da pandemia? Porque eu demorei a perceber. Eu passei março e abril de 2020 na paranoia, achando que todos íamos morrer. Só depois que eu dei um start. Só depois que eu fiquei doente no início de abril que eu entendi. Como foi que como que você percebeu? Peraí, minha tela, eu estou falando agora. Tá falando agora. Estamos te ouvindo e vendo bem, viu? O meu vídeo. Estamos te Eu ouvindo. estou pedindo ajuda para o cara aí, mas ele não está entendendo. Eu queria compartilhar minha tela e te mostrar. Eu não sei como fazer isso. Essa setinha, deixa aberto, por favor, no seu computador. Essa setinha para cima, no meio, bem no meio, aperta ela e compartilha a sua tela. Setinha, tá. Select window screen, ok. Excellent, tá. Peraí, select window or screen. Ok. Mute website notifications while sharing. Peraí, widgets. Entire screen. Eu vou. Ok. Se quiser mandar para Olha mim. só, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver isso aqui? Sim, sim. Ok, estamos vendo. Então tá. É que a tua pergunta foi quando, né, que eu notei. Como, isso aqui, quando? Como e quando. Tá, isso aqui, então, deixa eu stop sharing, agora eu já sei como é, e aí eu vou te contar um dos exemplos, assim, que eu tenho da tragédia moral que foi o jornalismo na pandemia. Mas quando que eu me dei conta, eu acho que no primeiro momento, quando eu consegui enfrentar a realidade, quer dizer, eu confrontei a realidade de um jeito até inusitado ou involuntário, que eu conto essa história, eu já contei no Congresso do Médicos pela Vida, mas eu vou contar rapidinho. Até então, eu estava assistindo, então eu tenho o costume de assistir, tinha vários canais ao mesmo tempo, inclusive eu tinha TVs em ambientes diferentes de casa, para que se eu fosse de um para o outro, eu conseguia ouvir versões diferentes. Então, eu tinha Radio France, ou France 4 num lugar, BBC em outro, CNN International, RAI, tinha tudo, eu falo outras línguas, então eu aproveitava, e eu tinha no Brasil CNN, Globo News, Band, e todos diziam a mesma coisa. E aí eu estava acompanhando e falando, uau, máscara. Então, assim, é bom eu falar disso para a gente ver como são as armadilhas, né? E como ninguém está totalmente imune a elas. Então, no caso das máscaras, começou assim, eu estou ouvindo, então eu escuto a primeira TV falando que o cuspe pode ir até 2 metros. 2 metros. O perdigoto com o vírus pode alcançar 2 metros. Tá. Aí a segunda TV fala a mesma coisa. A terceira idem. A quarta mostra um elevador com infravermelho em que tu vê o cuspe pulando. Bom, na quinta vez que tu escuta a mesma coisa, tu começa a dizer, ok, não pode estar todo mundo louco. A pauta não é do produtor, né? São 5 TVs diferentes. São 5 TVs diferentes, então a probabilidade das 5 estarem mentindo do mesmo jeito é muito pequena. Teria que haver, pelo menos, aí que está. Então, teu primeiro pensamento tem que ser verdade, eles estão citando os mesmos estudos que já foram declarados inquestionáveis e irrefutáveis, então tem que ser a verdade. Ok. Daí um dia quando foi decretado lá um lockdown no Rio de Janeiro, ou uma espécie de lockdown, eu fui a uma loja de cachorro para comprar brinquedos para o meu cachorro. Aliás, nessa loja, nessa pet shop, tinha um brinquedo, e eu postei isso no Instagram, igualzinho ao vírus da Covid. Uma bola com aqueles spikes, enfim.
comprei um desse para o meu Nietzsche, mas eu estou indo lá e quando eu estou saindo da loja, eu estou saindo com a máscara e com duas mãos ocupadas com as sacolas. Meu cachorro não usava coleira, então estamos saindo e eu estou com as mãos ocupadas. E aí vem vindo um amigo meu, André Brandani, com a máscara na cabeça, que nem um quipá. Eu falei assim, nem chega perto. Esse cara vem, me tasca um beijo. Quando ele me beijou, cara, a mágica, né, do contato humano e das coisas, ele quebrou o meu medo, porque aí eu falei assim, pronto, agora eu já morri, já peguei Covid, vamos beber. Ele falou, vamos beber, bora beber. E tem um barzinho perto da onde eu morava, que chama Popeye, que era um bar que já existe desde a década de 60. Fomos para o Popeye, que era do lado da Pet Shop. E ali, o que tem no Popeye? Só uns 6 idosos, teimosos, que cagaram para a pandemia, que provavelmente nunca mais assistiram Globo, fizeram essa decisão inteligente, então eles estavam num outro mundo. E eles estavam na realidade. Quem não estava na realidade era eu, que estava vendo a realidade via a mediação de TVs que estavam mentindo do mesmo jeito. Então, a partir daquele momento, eu fico de pé com eles e olha só, doutora Alice, tinha aqueles banquinhos que a gente põe os copos. Aí a gente começou a beber com os idosos. A gente bebeu tanto e tão à vontade que no final da tarde, já no começo da noite, ninguém mais sabia de quem era o copo de quem. Ou seja, eu falei, hoje eu morro de Covid mesmo, ainda de idoso, né? O vírus vai vir com muito mais força. Quando eu vi que eu não morri, falei, como é que pode? Sem máscara, em contato com umas 10 pessoas, os garçons abraçando e coisa e tal. Aí eu peguei e perguntei no bar, e aí, já morreu muita gente? Como é que era? Não, nada. Os que estão vindo aqui não morreram. E aí eu comecei a procurar notícias ou versões alternativas. E daí que eu cheguei à conclusão que é o seguinte, quando tu mente, tu tem que mentir. Quando tu mente em conjunto, tu te protege. Porque daí vira uma unanimidade falsa, é verdade, mas uma unanimidade que praticamente impermeabiliza a verdade. Porque quem vai se atrever a ir contra todos? Hoje nós sabemos que pessoas que mandaram os outros se vacinarem não se vacinaram. Eu tenho certificado de vacinação, ou melhor, de não vacinação, da Natália Pasternak. Eu posso falar isso publicamente porque eu postei o certificado de vacinação dela. E ai de quem se atrever a me processar por isso, porque a própria a Globo queria mostrar, né, o certificado de vacinação do Bolsonaro. A gente sabe que ministros do Lula não se vacinaram. A gente sabe que a Gleisi Hoffmann tinha 11 doses no cartão de vacina, que é quase que prova cabal de que aquilo foi fraudado, porque ninguém poderia ter 11 doses naquela altura do campeonato, e se ela tivesse, eu imagino que ela já estaria andando de 4, né, sei lá, Jacob Creutzfeldt, a doença da vaca louca, porque seria dose demais. Mas eu vou mostrar agora uma coisa na tela para vocês, que é para mostrar. Então, outra coisa que eu quero dizer. A mentira é mais convincente quando pessoas supostamente de ideologias diferentes acabam falando a mesma coisa. Então, tem um cientista que chama Eli Vieira. E ele, olha só o tweet dele, para tu ver o nível da coisa. Aqui. Olha só. Veja só, isso ele tweetou isso no dia 11 de novembro de 2022. Por favor, preste atenção. Guarde isso na cabeça. 11 de novembro de 2022. A AstraZeneca foi suspensa na Europa praticamente inteira em abril e maio de 2021. 2021, a AstraZeneca
em maio ou abril, já tinha sido suspensa no próprio país de origem, que é o Reino Unido. E, no entanto, Eli Vieira estava em 11 de novembro de 2022 falando que a AstraZeneca tinha eficácia contra a Covid de 71% e contra a doença severa e contra a infecção, não, contra a doença severa, 71%, contra a infecção, 36%. Veja que ele pegou esse dado de fevereiro de 22, ou seja, em novembro, Eli Vieira está publicando dados 8 meses, de antiguidade, porque na pandemia a gente estava descobrindo as coisas, né? Então, ele estava divulgando dados defasados, defendendo a AstraZeneca. E não é que eu descobri que o Eli Vieira não se vacinou. Ele postou até a foto da própria mãe e ele falou: graças a Deus minha mãe tomou, ou ainda bem que minha mãe tomou AstraZeneca e não Coronavac. E ele postou isso quando a AstraZeneca já estava suspensa no Reino Unido. Então, imagine comigo, doutora Alice, o papel de um ser humano desse, como é importante, porque a AstraZeneca, proibida em vários países do mundo, inclusive Estados Unidos, Europa, no Brasil ela continuou sendo aplicada até outubro de 2023. Então, se ela estava matando, estava causando mielite transversa, estava causando AVC e vários problemas de coágulos sanguíneos, trombose, altíssimo índice de amputações. Eu publiquei os dados secretos do Exército Americano, que foram tirados do ar 3 dias depois de serem publicados, eu consegui baixar. E esses dados mostravam que tinha aumentado as amputações no Exército Americano em, 300%, uma coisa absurda. E, enquanto isso, no Brasil estava sendo aplicado. Então, o que você acha que o Eli Vieira, por que o Eli Vieira fez isso? O papel dele é crucial, porque ele conseguiu manter esse país eco de terceira categoria, vacinando crianças e adultos, enquanto o mundo inteiro já estava parando. Então, isso é muito importante. E aí, como ele é associado à direita, ficava assim, não é papo de petista, de maluco, de esquerdopata, é esse cara aí, ó, ele é anti-identitário. Então, todas essas pessoas tiveram seu papel. Se foram pagas ou não, foram corrompidas por dinheiro, eu não sei, eu não tenho como afirmar. Eu só sei que o Eli sabia que ela estava suspensa, e ele faz uma postagem dessa, sem ter divulgado até então que ele não tinha se vacinado, e aí aparece aqui o comentário do Didiel, ele, como é o nome dele? Peraí, opa, tá aqui. Ele fala, deixa eu ver se eu entendi. Você, 550 dias depois que o Reino Unido descontinuou a indicação da AstraZeneca, você pegou uma informação do IMHE, que eu não sei o que é isso, IMHE, Instituto Médico de sei lá o quê, de 250 dias antes daquele próprio tweet, e postou quase que recomendando a AstraZeneca pela sua eficácia, mesmo sabendo do caso do Bruno Graff e da suspensão no Reino Unido, você não fez advertência no seu post? Então, há que se saber, então a gente tem que saber o que motivou uma pessoa que supostamente é cientista, fez mestrado em Cambridge. Aliás, o mestrado dele é sobre a Wolbachia, a bactéria naquele mosquito, que nem o mosquito do Bill Gates, sabe? Que supostamente está diminuindo a dengue. Eu até vou investigar isso, porque tem um artigo do Eli Vieira dizendo que tá ajudando muito a combater dengue, zika e chikungunya. O mosquito do Bill Gates. Vamos ver, a gente vai analisar isso direitinho e vamos ver. O artigo já foi salvo. Então, assim, eu digo também, eu adoro falar isso, que eu falo que eu gosto de perseguir canalha.
Eu adoro, é uma coisa desde pequena. Eu sempre, quando eu vi alguém mexendo com criança, com pessoa mais baixinha, com coisa, eu sempre me metia. Eu não deixava acontecer, não na minha frente. Até podia apanhar, mas não deixava passar. Então, para mim, quem eu considero, né, mal, maligno e corrupto, eu faço questão de expor e vou atrás. E eu estou, inclusive, sendo bom avisar, eu estou sendo processada pelo Eli Vieira, porque eu postei o certificado de vacina dele com 0 dose, enquanto Ô, ele Paulo, recomendava. Ah, você falar da Natália Pasternak aqui me deixou impressionado, porque ninguém teve mais responsabilidade genocida do que a Natália Pasternak, porque ela se prestou, mesmo não sendo médica, sendo bióloga, a falar a respeito, e o que ela A falava era. debater com médicos na Globo. Ela se prestou, e a não, então, população, quando isso, via os debates dela, achava que ela era médica, porque ninguém então, a falava na Globo Natália, que ela não era médica. isso, E bravo, desapareceu, né? a Diga-se de Sim, passagem. sumiu. desapareceu, sumiu, deletou todo o seu Sumiu. Twitter, mas graças à presciência de muita gente, foi tudo salvo. Mas ela deletou tudo que ela escreveu no O Twitter na print pandemia. é Tá tudo salvo. Mas ela deu uma sumida. Agora, deixa eu te falar, quem é a Natália? A Natália, ela antes fazia propaganda, sabe para quem? Para Monsanto, que faz comida geneticamente modificada e patenteou a reprodução de alimentos naturais. E ela tem um artigo em que ela fala que o glifosato da Não sabia disso. Roundup, que o sal é mais perigoso à saúde do que o glifosato. Esse foi o povo que serviu de fonte na pandemia. Aliás, o Eli Vieira, eu peguei um tweet dele incitando a Natália Pasternak. Ele fala: tomara que ela te processe, não a mim, a uma outra jornalista. Sabe por quê? Porque essa jornalista está criticando a Natália por estar supostamente perseguindo os doutores da alegria. Agora, veja a mentalidade pequena dessa gente. Eu não consigo imaginar, assim, de cabeça, um trabalho mais nobre e mais bonito do que uma pessoa se vestir de palhaço e levar brinquedo num hospital para alegrar a criança que está morrendo de câncer. Até assim, é incompreensível para mim que alguém vá perseguir esse tipo de trabalho. E ela fez isso, segundo essa jornalista. E o Eli diz no Twitter, também está salvo, ele fala: tomara que a Natália te processe por estar Uma pessoa que com vai você. perseguir quem leva alegria, principalmente para criança, e principalmente para criança doente, se ela percebe, é porque é por inveja, né? Porque você não consegue Cara, não, é muito transmitir feio. Não dá para. alegria, então você fica com inveja do outro que Não, transmite alegria e que faz algum bem para a humanidade. Então então, eu só para mim, consigo fazer mal, então eu juro, tenho inveja assim, de ó, quem faz bem. eu já li Dickens, eu já li Flaubert, eu já li Dostoiévski. Eu não consigo, não existe no meu conhecimento de literatura um personagem que consiga ser tão vil a ponto de perseguir isso. Agora, fora isso, esse personagem é um imbecil e um ignorante, porque é óbvio que estar feliz ajuda no combate a doenças. Isso Mas aí já está isso não é mais para do a que gente pegar. provado. O próprio placebo, a obrigação de existir um braço placebo em um experimento é a prova de que a mente tem poder. A gente tem o poder de se curar e de adoecer. Então, uma pessoa que vai alegrar a criança no momento em que ela está tentando se recuperar de uma doença ou amenizar sua dor, ela só merece aplauso. Eu deixo aqui, aproveitando, o meu aplauso aos doutores da alegria. Que pessoas boas, que seres humanos iluminados vocês devem ser. E eu espero que vocês recebam de volta toda essa energia boa que vocês dão ao mundo. Então, eu hoje estou sendo processada, entre outros, pelo Eli. Aliás, coincidentemente, também estou sendo processada por uma mulher aí, uma jornalista da Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Jornalista Investigativo, financiado pelo Soros, ganha um maior dinheirão, trabalha lá, ajuda o STF, e ela está me processando. E, coincidentemente, o processo dessa mulher e o processo do Eli, os dois ganharam na primeira instância com 2 dias de diferença. Não é interessante?
Achei uma coincidência, assim, marcante. Mas Bom, é isso. Você- Então, fazer jornalismo hoje é perigoso no Brasil. É não é perigoso. só Morei você já que no está sendo Líbano, morei processado, no não. Egito. É. hum. Isso que você É isso, falou eles vão. de levar alegria ajuda a cura? Sim, ajuda a cura, porque você estimula neurotransmissores da felicidade, né? Claro. Neurotransmissores da saciedade, e que eles se contrapõem ao cortisol. Então, você Isso, aumenta a sua exato. imunidade. Então, obviamente, uma pessoa feliz é uma pessoa que tem mais chances de cura do que aquela pessoa que está triste, depressiva. Então, uma pessoa Uhum. que persegue uma pessoa dessa, ela só pode ser uma pessoa ruim. Não tem, para mim, não tem Não, outra exato. Para mim, aliás, tá aí um invejosa. jeito. Isso é muito fácil determinar que essa pessoa não é boa. E isso também, nesse ponto, a pandemia foi muito útil, porque ela facilitou tu identificar o A caráter, a separação. índole, a índole de seres humanos, que eu sei que tem muita gente religiosa que fica falando, separou o joio do trigo, é uma metáfora que é fácil de entender, e de fato separou. Porque agora eu também quero ser justa e ter compaixão. E repetir o que minha mãe fala, fomos todos vítimas. Por quê? Ninguém faz mal a si mesmo, sabendo que está fazendo mal a si mesmo. E uma mãe não vacina um filho com um produto tão ruim como esse, sabendo que ele é ruim. Então a culpa, e isso me envergonha muito, a culpa é principalmente da imprensa. É. Não é dos fabricantes, porque eu digo assim, o cúmplice, ele me enoja mais do que o culpado. Porque o culpado, ele faz o mal propositalmente. Ele tem a vontade, ele tem o... Espera-se dele isso, né? Então, ele faz o mal porque ele tem o propósito de fazê-lo. Agora, o covarde deixa que o mal seja feito por ausência, por abstenção, por covardia. Então, esse eu acho mais repugnante. E a imprensa tem a obrigação de questionar tudo, de vigiar. Eu tenho um colega, que foi meu colega no Estadão, era uma pessoa por quem eu tinha muito respeito, eu adorava o jornalismo dele, e até hoje vejo algumas coisas e ainda admiro, mas eu mandei para ele uma mensagem quando eu vi ele entrevistando a Natália Pasternak. Eu falei, por que tu está entrevistando essa mulher? Me desculpa, sob qual critério? Porque ela, e não Peter McCullough, e não Francisco Cardoso, ou um Zeballos, ou Paulo Zanotto, por que Natália Pasternak? E ele, deu para ver que ele me mandou uma mensagem falando, Paula, como é que é? O látis dela tem 6 fontes, uma coisa assim, tem 6 referências. Uma porcaria. Meu Deus, eu devo ter mais referência do meu livro do que ela. Ela tem até livro de criança, ela botou bastante coisa rapidinho ali, né? Para aparecer, para não sei o que lá. Então, talvez até para não fazer jornalista passar vergonha por estar entrevistando essa mulher que não tinha autoridade nenhuma para estar falando aquilo. Mas, enfim, e aí eu falei, nossa, eu lamento muito, porque ela é péssima. Ela não sabe, ela não tem autoridade, ela já trabalhou para Monsanto, Bayer. A Bayer aquela que exportou sangue contaminado com HIV. Tá aí, ó, nunca fui processada. Eu mostrei isso na pandemia. É o tipo de coisa que a gente tinha que. A gente não, né? Jornalista honesto, tinha que ir comendo pela beirada. Tipo assim, pera, então você acredita na Covid, mas deixa eu te contar o que aconteceu na década de 80, que nenhum jornal do Brasil contou. Nenhum. Que a Bayer sabidamente exportou secretamente plasma sanguíneo contaminado com HIV, inclusive para Hong Kong, Reino Unido, Brasil. E outra, o Senado americano sabia disso. Tinha uma comissão do Senado que sabia. É uma história. Eu tenho eu tenho esse artigo. Acho que o título é
um remédio contra a AIDS que curava a AIDS, mas não do jeito que você esperava, que é curava porque matava, né? Não, não era esse, sorry, esse é outro. Como é que é? Sangue ruim? Não lembro. Mas, enfim, então, quando esse meu colega, que foi do Estadão, entrevistou a Natália Pasternak, para mim, eu comecei a questionar todo o jornalismo dele. Porque se numa pandemia, num momento tão crucial, o cara foi tão leviano, tão displicente com o jornalismo, eu fiquei com medo. E aí, um dia, quando eu consegui o certificado, né, via uma fonte anônima, o certificado de vacinação dela, de não vacinação, eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: olá, fulano, tudo bem? Tenho aqui uma sugestão para um ótimo furo para ti. Tá aqui, ó, a mulher que tu entrevistou não se vacinou. Isso é jornalismo, né? Não é? Ela não foi autoridade durante a pandemia, ela não mandou as pessoas se vacinarem e ela não se vacinar. Isso é notícia. É o homem mordendo o cachorro. A gente fala no jornalismo, cachorro morder homem não é notícia. Agora, quando o homem mordeu o cachorro, isso é. E aquilo ali era o homem mordendo o cachorro, porque era a rainha da vacina, não se vacinou. E esse meu amigo nunca me respondeu. Então, ele foi, para mim, medroso algumas vezes, inclusive ao não me responder e não falar você tem razão. Eu lamento o meu papel nisso. Então, cada um vai viver com o peso da sua consciência, se ela tiver substância, né? Eu acho que ele é uma pessoa boa, então, para mim, é mais uma... Eu acho que ele é bom e ele é justo, então, vai saber o que estava em jogo, entendeu? Ele tem família também, ele tem que A maioria cuidar. é sobrevivência, Paulo. A maioria Então, mesmo. eu acho, e eu digo Meus isso. colegas, tem Eu colegas que acho ligam para mim hoje e falam: você tinha razão, eu tinha que ter te ouvido. Né? Eu falei: bom, então assume agora. Você não acabou, há tempo ainda. Se você o Há assumir, tempo de o isso. assunto é proibido nas Paula, redações. eu acho que você diz assim que a culpa principal é da imprensa. Eu concordo, a imprensa teve culpa nisso, muita culpa. Mas eu acho que os médicos se omitiram de uma Também. forma absurda. Sim. A parcela médica que se colocou do lado do obscurantismo, do lado de não querer pesquisar, do lado de não querer catar, porque o que a medicina não pode se colocar de quatro para as evidências. A evidência que tem que trabalhar para a medicina e não o contrário. Isso. É a ciência da arte, é a ciência do experimento, de você observar, da observação. Como que médicos que fizeram 6 anos de faculdade, 4 anos de especialização e anos de estudo, pode virar no meio de uma pandemia, de uma doença nova, em que não se tem tratamento, e virar para você e falar: eu só vou fazer aquilo que tiver evidência científica. Meu filho, evidência científica como? Você já Não tinha nem para começar a vacina? doença. Como é que você pode querer ter evidência científica de uma doença que acabou de começar? Eu também Nós tenho tivemos medo. a lógica. Eu tenho uma Não tem suposição. lógica. Aí eu falo, não vou tratar, eu não vou fazer porque não tem evidência. E o erro maior que foi para mim foi a história de que hidroxicloroquina ia matar as pessoas com arritmia. Eu sou cardiologista, eu tenho mais de 30 anos dentro da medicina. Eu estou dentro de um hospital universitário. O intervalo de QT, como é que chama? Como? Repetindo isso até o hoje, viu, doutor? Como? Se eu, cardiologista, dentro de um hospital universitário que tem um serviço forte de reumatologia, onde se usa muito hidroxicloroquina, eu nunca vi ninguém fazer um QTC largo grave, né? Não que não alargue, alarga um pouco, mas nunca vi ninguém fazer uma arritmia maligna com hidroxicloroquina. Então, assim que começou a Covid, eu brincando assim, num grupo de cardiologistas, eu falei: olha, gente, pelo amor de Deus, se eu tiver Covid, vocês, e eu não puder falar, porque eu não sei como é que vai ser, vocês, por favor, vocês me deem cloroquina. A primeira coisa que falaram para mim: você está maluca? Você vai tomar uma droga dessa que vai te matar? Eu falei: mas peraí, vai me matar por quê? Como você vai me matar? Eu falei: gente, vocês estão doidos. Então eu vou fazer um exercício aqui, só de especulação. Não tem um artigo que prove isso, Paula. O Guilherme Peck, ele foi correr atrás do artigo. Tinha um artigo nos Estados Unidos, de anos atrás, com um índice de positividade muito menor do que alergia para amendoim. Por isso que eu digo, não tem.
Por isso que eu digo que a coragem é uma qualidade que quase que precede todas as outras, porque sem a coragem, tu pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, tu pode ser o médico mais inteligente, tu vai se sentir intimidado em ir contra a maré. Agora tem uma outra coisa que eu queria te falar, doutora Alice, não vamos mencionar nomes aqui, porque tu conhece a pessoa, mas eu quero te dar um exemplo. E aí eu acho que vale, esse debate vale e tem que ser aprofundado. Médicos são costumariamente condicionados na sua especialidade pela indústria farmacêutica e a indústria médica. Então a pessoa vai lá, ele é, digamos, endócrino, vai. Um médico endocrinologista. Ele vai num congresso de endocrinologia. Tem 50 palestrantes. Todos vão estar falando a mesma coisa. Olha que demais esse remédio. Está aqui os estudos, descobrimos que ele é o top das galáxias, parari, parará, parará. Então, na sua área, esse cara, ele não vai saber mais na sua área. Ele vai saber menos. Ele vai saber o que lhe é permitido saber. Já em outras áreas, ele não passou pela mesma lavagem cerebral. Então, ele não foi para um congresso em que ele ganhou uma suíte, em que ele ganhou a canetinha, em que ele ganhou um incentivo para receitar tal remédio. Por isso que eu conheço uma pessoa que é cardiologista, eu acho, e receitava, sabia tudo da pandemia, sabia no começo, na frente de todo mundo, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, essa vacina matou mais no braço vacinado do que no placebo, não sei o que lá, mas essa pessoa, esse cara, receitava estatina. Falei, mas como é que pode tu saber tanto da pandemia e tu não conhecer a farsa da estatina? E esse cara, ele admitiu depois. Mas todos os congressos falam da estatina. Tudo que eu aprendo mostra que a estatina funciona. Então você vira, e eu vejo isso comigo também como jornalista. Quando eu fui para o Oriente Médio, toda a minha visão era dos jornais que eu lia. Os jornais que eram feitos por, quase assim, pensamento circular, sabe? Tu não tem como escapar daquela roda. Então, como que teve tanta gente boa que pensou fora da caixa? Porque não era a sua área. Porque na sua área, o que eles escutam? A autoridade. Ele já sabe quem é a autoridade. Então, ele vai lá e fala, nem preciso, eu confio naquela pessoa. Ela está acima de mim na pirâmide do consenso. Eu chamo isso de pirâmide do consenso. E, para mim, eu também tinha me sujeitado a essa pirâmide quando eu falei, eu vou assistir a France 2, a BBC, a RAI, todos os colegas meus. Pela lógica, eles não deveriam saber mais do que eu. Eles estão no mesmo, eles também são jornalistas. E todos eles consultaram as mesmas Natálias Pasternaks, que estavam trabalhando para a indústria. Então, é bom, por isso que é muito importante entender aquele congresso, tu sabe disso, doutora Ana, que é o congresso do, como é que é? Event 201, que eu escrevi esse artigo, mostrando que em setembro, então a pandemia começou supostamente em novembro, a data oficial ali muda um pouco, no Brasil foi decretada em fevereiro, eu acho, mas em setembro, Bill Gates, a Organização Mundial de Saúde, Johns Hopkins, que é uma universidade que é totalmente produtora do consenso, dali que saem muitas mentiras, e essa galera se juntou para dizer como seria a cobertura, a cobertura midiática, a organização política, os discursos durante uma pandemia que, por acaso, acabou acontecendo poucos meses depois. E é engraçado que no vídeo que eles fazem da simulação de uma pandemia, tu já vê ali
o discurso. E aí, quem não acredita na pandemia, ou quem não acha que vai morrer imediatamente, já tem uma repórter ali, uma mulher simulando uma repórter falando, essa gente ignorante, tipo chapéu de alumínio. Então, existia esse tipo de perseguição de... Veja a loucura, que a pessoa que questiona exatamente a pessoa mais socrática, mais filosófica e inteligente foi transformada Paula, na mais deixa eu te burra. interromper um segundo aqui. A Fica à tela está vontade. congelada, eu acho que a gente saiu do ar. Só uma checada, Aparecido. Eu acho que a gente está fora do ar. Eu acho que derrubaram a live. Não, está funcionando normal aqui. Isso é problema Não. da Derrubaram, internet. que emoção. Não, porque todas as telas aqui saíram do ar. Mas então, se aí tá, então vamos... Desculpa, Acho que Paula, foi pode só para continuar. para mim. Que bom, tá lá. Não, Não, eu imagina. estou falando Mas assim, para quem tá nos vendo. Aqui em casa tem 5 telefones que saíram do ar, mas pode ser só aqui. Então, olha, Internet, talvez a ai, região. tomara. tomara Porque, que então, assim, o meu livro, que chama Muitos problemas Consenso de Inc., internet nesse horário. o meu Nós livro temos Consenso problemas Inc., de internet no país inteiro nesse horário, porque é um horário de grande fluxo de transmissões, enfim. mas então, nesse meu livro, Consenso Inc., eu tento mostrar como é que aconteceu esse fenômeno em que todos começaram a mentir do mesmo jeito, a repetir as mesmas mentiras. Então, por exemplo, foi criado um negócio que chama Trust Project, Projeto da Confiança, em que jornalistas que deveriam estar competindo, não é por isso que a gente confia no jornalismo, que vai ter um jornal A competindo com o jornal B, e eles vão estar com versões diferentes e tentando brigar por quem consegue sair na frente com a verdade, quem consegue revelar mais coisas, dar mais furos, e isso foi eliminado durante a pandemia. Eles criaram o que eles chamam de consórcio, mas eu chamo de cartel, em que todas as mentiras tinham que ser combinadas adiantadamente para que as versões não se destoassem. Formatados, né, Paulo? A verdade é essa. É que nem eu digo que nem um grupo de criminosos, quando eles vão cometer um crime, eles são pegos pela polícia, eles têm que combinar uma versão, porque a versão é falsa, então ela tem que ser combinada. E é dali que surgiu a ideia do cartel, que eles chamam de consórcio, que era exatamente para isso, para que só houvesse uma versão permitida e todos os jornais que quisessem continuar no mercado, que quisessem continuar recebendo dinheiro da indústria farmacêutica, que não quisessem fechar as portas por boicote de anunciantes, teriam que seguir as ordens do topo da pirâmide. A loucura estava tão grande, vou contar uma história para vocês, a loucura estava tão grande naquela época, que eu me apresentei para trabalhar voluntariamente, porque eu sou intensivista, quer dizer, fui, né? Mas precisavam de intensivista, precisavam de médicos para entubar. Então, março, eu tenho que me apresentar, eu sei entubar. E aí, quando eu cheguei num dito hospital aqui no Rio de Janeiro, no CTI, a Espanha já tinha conseguido sair da primeira onda com aquele protocolo de corticoide, hidroxicloroquina, que a Marina Bucar tinha feito chegar aqui. E aí eu chego no CTI e falo assim, vocês já estão fazendo corticoide? Eu quase apanhei. A gente aqui não faz isso, a gente aqui segue a ciência. Eu quase apanhei, eu perguntei se estavam fazendo corticoide e Clexane nos pacientes que iam para o CTI. Aí eu caí doente. 28 dias depois eu voltei. Aí voltei quando Pera, eu voltei... tu caiu doente porque tu pegou uma doença Não, eu peguei Covid. Pegou Covid. Peguei Covid, eu fiquei 28 dias doente. O Eduardo Leite, antes de morrer, ele tão fofo, ele contou a minha história. Eu morei numa varanda, porque eu fiquei tão louca achando que eu ia passar Covid para todo mundo na minha casa, e a minha mãe, com quase 90 anos na época, veio para cá, Meu e Deus. eu falei, eu vou matar todo mundo aqui. Então, eu morei aqui, nessa varanda, que tem Olha, cortina, aqui, ó, cortina, eu fechava as cortinas e eu tomava banho na varanda. Eu só saía da varanda rapidamente para ir ao banheiro e voltar. Eu fiquei aqui 28 dias, eu não saía da varanda. A Carmen, que é minha fiel escudeira, ela botava o prato assim na porta da varanda, eu abria, pegava o prato. Então, eu morei nessa varanda, 28 dias. E aí, quando eu voltei para o hospital,
Voltei para trabalhar de novo. Aí já tinham entendido que tinha saído um artigozinho que falava da maldita dose da dexametasona 6 miligramas. Por que maldita dose? Porque fizeram um estudo com uma dose mínima de corticoide. E aquilo virou verdade absoluta. Aí quando eu voltei... Ou seja, falaram, não funciona. É isso? É o truque. Não. E que nem cloroquina... Primeiro não podia fazer corticoide de altas doses. Aí depois fizeram um estudo com uma dosezinha pequenininha, que era 6 miligramas de dexa, e aí só podia fazer aquilo. Aí quando eu voltei, a pessoa que quase me matou, porque eu perguntei se estavam fazendo corticoide, ela vira para mim, agora estamos fazendo corticoide, mas estamos seguindo a ciência. 6 miligramas. Aí eu olhei para a cara dela e falei... tá. Então a ciência mudou, tá vendo? Agora mudou. Agora pode, mas só pode 6 miligramas, que não cura nem dor de cabeça. Pode. Era uma loucura, era uma guerra de narrativa que as pessoas simplesmente... Médico precisa olhar, observar, ler, tentar. Médico não pode ficar amarrado, engessado por uma meleca de uma medicina baseada em evidência. É muito bom quando funciona. E outra coisa, cadê a evidência para dizer que cigarro dá câncer de pulmão? Alguém fez um estudo placebo do cego controle com um grupo fumando e outro grupo não fumando? Não, foi observacional. Então, eu não consigo concordar com você que só o jornalismo tem culpa. A medicina tem culpa. A medicina se calou. E assim, ó, por isso que outra coisa que eu acho que poderia ter servido e que não requeria muito conhecimento, muitos estudos, é uma equação de risco-benefício. Então, se tu tivesse acesso à informação real, tu iria saber o quê? Cloroquina não mata. Praticamente não existe casos de overdose de cloroquina. Ivermectina é mais segura para o fígado do que o próprio Tilenol, o índice DILI. Eu publiquei um artigo, fui lá no site da FDA americana, vi lá, ivermectina, nível 2, baixo, são 4 níveis. Tilenol era nível 3 ou 4. Falei, uau, então, peraí, como é que estão falando que a ivermectina é tão perigosa? Bastaria usar a lógica, né? Eu gosto do jornalista que usa a lógica do pensamento científico. A Nigéria tem 215 milhões de habitantes. O Brasil, 210 milhões de habitantes. Você sabe quantas pessoas morreram na Nigéria de Covid? Você sabe? Não. Eu não sei quantos, mas poucos. 3.600 pessoas. E você a sabe mesma por quê? população do Brasil. Até agora. Era só perguntar por quê. Porque a África inteira toma. Por quê? Porque todo cidadão nigeriano é obrigado a tomar ivermectina. Então, isso prova o estudo. Não, é cloroquina, né? Acho que é cloroquina. Ivermectina também. Ivermectina. Ivermectina. Sério? Porque eu lembro que quando eu fui para a África, quiseram me obrigar a tomar hidroxicloroquina para me proteger da malária, e eu não tomei. Mas eu tive agora a doutora aqui esqueceu o nome da doença que é obrigatório tomar ivermectina. Não é aquela cegueira, não é a cegueira do Nilo? Exatamente. Tá. Então, por causa disso, além de malária, toma-se hidroxicloroquina para malária e toma ivermectina. Não, então, tá vendo? É o tipo da coisa que bastaria uma correlação, né? Bastaria só fazer exercício de lógica, não precisa de No início, eles falaram que na África os dados eram de baixa mortalidade, de baixa infecção, porque a África era ruim, o sistema de saúde era ruim, não conseguiam contabilizar, não conseguiam nada. Imagina, a OMS deve estar muito mais presente lá do que... E até agora a gente não conseguiu ver o índice absurdo de mortes que deveria de ter, já que o sistema de saúde é tão deficitário lá, então deveria de ter um número maior de mortes. E não teve. Não, olha, e assim, ó, aí outra revelação para mim essa foi revelatória mesmo, que eu vi que existe mesmo maldade no mundo, que tem gente que... então eu vou te dar um exemplo do que eu acho maldade. O médico que era o chefe de combate à Covid no estado de São Paulo, vocês sabem quem ele é. Ele sabe também, eu já falei várias vezes no Twitter, só não quero que, de repente, eu seja surpreendida na rua com alguém fazendo alguma coisa comigo, né? Mas, enfim, ele tomou a cloroquina escondido e não revelou isso ao ser humano.
Então, esse cara, para salvar a sua própria vida, tomou um remédio cujo poder de cura ele omitiu de outros seres humanos. Então, para mim, esse ser humano é um lixo. Não tem nada que o redeem, como é que fala? Ele não tem redenção na minha cabeça. Não tem. Porque é um momento de tu falar, não, eu prefiro acabar com a minha carreira e morrer de fome do que negar esse conhecimento que salvou a minha vida a Foi o que outras aconteceu com o pessoas que Eduardo estão Bigode. morrendo. Poxa vida, ele era chamado várias vezes para poder falar no Fantástico, né? Era o médico que aparecia domingo no Fantástico, entrava na casa das pessoas. Quando ele começou a divulgar o protocolo de Anitta com ivermectina, simplesmente ele foi banido, mas ele sustentou. Ele bancou, ele sustentou e sustenta até hoje. Não, então, por isso que eu votei nele. Eu falei, exatamente. Eu votei nele porque eu não precisava de mais nada. Eu falei, se tu, que era considerado o médico das estrelas, exatamente, que já tinha tido quase 1000 aparições na Globo, 20 minutos no Caldeirão do Chato lá, na CBN ele aparecia, no Fantástico, e esse cara ter conseguido manter a sua honra, dignidade e falar, pode me cancelar para sempre, eu não vou mentir. Guarda, a minha missão é Edmilson Migovski. É o jogador de tênis lá, como é que ele chama? O do tênis também. O Djokovic, isso. Djokovic, maravilhoso. Profissional, enfim. Sim. Djokovic é outro. Ele preferiu ser cancelado, perder a chance de entrar em torneios do que mentir. Uau! Sensacional. O trabalho do Davi Aga, inclusive esteve conosco aqui, né, lá do estudo de Manaus. De Manaus. Fenomenal. Nossa, ninguém fala sobre isso. A imprensa não fala sobre isso. Porque quando vai se falar no estudo de Manaus, a Paula ainda agora falou assim, a cloroquina não tem dose tóxica. Tem sim. Estudo de Manaus, 10 vezes a dose. Aí vira tóxico. Eles usaram dose sabidamente letal. Sabe que eles pegaram até as pessoas pobres. Né? Eles pegaram pobres 10 vezes. Aí mataram. E ainda com uma população que era propensa a ter cardiopatias. População de idosos, quer dizer, a ter cardiopatia. Uma população de idosos com cardiopatia deram 10 vezes a dose. Aí, claro, né, que vai fazer arritmia. 10 vezes a dose. O David, aliás, tem que ser muito elogiado, porque ele é um dos poucos jornalistas na pandemia que me deram esperança, que mostraram coragem, humanidade, convicção moral. E eu acho até que o David não sei se ele teve curso de jornalismo, eu acho que não, mas ele fez muito mais jornalismo, muito mais pela vida e pelas pessoas que ele nem conhece do que a maioria dos meus colegas, infelizmente. Houve um apagão do jornalismo, eu acho que, aquilo que nós falamos aqui, muitos justificados por uma obediência de sobrevivência e outros por mau caratice. Você falou muito bem, separou o joio do trigo. Né? Aquele que de fato era profissional, aquele que de fato honrava a sua profissão, continuou. E foram muito poucos. Alexandre Garcia foi brilhante. Alan dos Santos. O Alexandre esteve conosco no primeiro congresso. Nossa, outra. E, meu Deus, o que tinha de tweet direcionado ao Poder 360, onde eu trabalho, e ao editor do jornal, falando que vergonha. Tem uma jornalista, essa daí foi uma coisa... Eu vou contar essa história. É que essa jornalista, eu vou chamar de... Eu fico com dó dela. E eu vou falar o que eu acho que aconteceu com ela. Eu vou chamá-la de Castanha de Caju. A Castanha, ela um dia mandou um tweet para o meu editor, falando assim, que vergonha... Eu queria ler aqui, porque, peraí, negacionista, ela realmente usou a palavra negacionista 3 vezes em um tweet. Assim, o tweet tem
caracteres limitados, né? E essa mulher conseguiu, em um tweet me criticando, ela conseguiu me chamar de negacionista 3 vezes. Aí eu falei, meu Deus, ela não tem nem eloquência como jornalista, então dava para ver que ela estava nervosa, que ela estava assim, meu Deus, olha essa louca, negacionista, não sei o que lá. Pois bem, essa castanha, ela postou um tweet um dia falando, ela já foi da BBC, ela põe na bio dela no Twitter, foi da BBC, e aí ela pega e posta assim, obrigada, Oxford AstraZeneca, pela vacina sem fins lucrativos. Meu pai acaba de tomar. Sniff, sniff. Até eu entendo, aí eu estou sendo sarcástica, mas eu entendo que ela também foi condicionada e ela falou que bom que teve uma empresa sem fins lucrativos que salvou meu pai. Só que essa guria, ela tuitou isso quando a vacina da AstraZeneca já tinha sido suspensa na Europa e a própria BBC, para a qual ela trabalhou, a BBC, para o qual ela trabalhou e ela botou no seu perfil, já tinha publicado um artigo dizendo que a vacina da AstraZeneca tinha sido suspensa. Então, veja a ignorância, a bovinidade mental de um ser que não vai nem pesquisar. Ela não leu nem jornal para o qual ela trabalhava. Mas aí ela pega e fala isso, obrigada, não sei o que lá. E aí ela me denuncia para o meu jornal, para o meu editor, fala que eu sou negacionista porque eu nego muito e gosto de negacionismo. Ela usa 3 variáveis da palavra. E eu acho, aí é uma suspeita minha, que algo aconteceu com o pai dela. Porque, de repente, ela parou de me perseguir e ela começou a escrever artigos negativos sobre a indústria farmacêutica. Então, eu acho que ela descobriu da forma mais triste possível que ela estava sendo ela estava sofrendo lavagem cerebral e nem cogitou a hipótese de que isso estava acontecendo. Então, essas pessoas foram vítimas também. E não é porque elas são vítimas que elas são boas ou que elas não são algozes também, porque ela tentou ser algoz de mim, ela praticamente pediu para eu ser demitida do meu jornal, e ela não foi a única. A gente recebeu cartas de outros países desse cartel, falando que se eu chamasse de novo a vacina da Covid de injeção, eles iriam ter que tomar novas providências. E eu falei, então vamos ter que tomar, porque eu não vou chamar essa porcaria de vacina, e se eu chamar vai ter que ir entre aspas. Então, eu também quero dar parabéns ao Poder 360, que teve uma baita de uma coragem, jornal com cojones. Pense, no mesmo jornal onde o Cacai escreve, José Dirceu escreve, tem coluna, e o Poder teve a decência de deixar eu falar o que eu podia provar e assinava embaixo. Então, eu tive muito orgulho, mas muita tristeza também de ver o que aconteceu com o jornalismo, infelizmente. Bem, bom, nós tivemos, conforme eu falei, um apagão, né, de gente séria. O jornalismo ele precisa fazer o distanciamento. O bom jornalista ele faz o distanciamento e deixa as duas partes falar. Não houve contraditório durante a pandemia. Não houve contraditório. Agora, nos grandes veículos. No consórcio, nós víamos... Houve hegemonia do pensamento único. Nós assistimos as mesmas palavras, agora, veja os mesmos arranjos textuais. Por isso que a gente também tem que estar atento, e esse é o objetivo do meu livro Consenso Inc., tu tentar usar sinais. Eu vou dar uma aula agora para crianças numa plataforma que chama Bright Minds, e eles queriam que eu desse aula de jornalismo. Eu falei, não, eu não quero dar aula de jornalismo, eu quero dar aula de heurística. O que é heurística? Heurística é um atalho mental, intelectual e racional que tu pega para tu tomar as melhores decisões quando tu tem pouca informação. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um vídeo, tem vários,
Mas tem um vídeo de políticos, esses vídeos vocês já viram, são vários políticos, então eu acho que esse específico que eu estou mencionando, que eu usei na minha aula para crianças, ele tem tipo 20 segundos. Então aparece, eu acho que é o prefeito de Paris, alguma coisa assim, então estão os políticos lá, governadores, está todo mundo sem máscara. Só que tem uma câmera que já está rodando, Eu vi e eles esse não vídeo. sabem. Esse, ou vários, porque tem vários casos, não foi um, não, Eles foram saíram correndo e vários. botaram. Na Austrália, isso. Agora, o que... Então, isso que eu digo, se tu é inteligente, não, mais do que inteligente, se tu é esperto, quem o inteligente, ele sabe calcular 328 mil dividido por 403 mais a raiz quadrada de 9, né? Eu não sei, mas eu sou esperta. Eu consegui entender que se tem um vídeo daquele com políticos na frente das câmeras, não usando máscara, e quando eles acham que as câmeras foram ligadas, todos botaram a máscara ao mesmo tempo, tu pode depreender com bastante segurança duas coisas praticamente irrefutáveis, só desses 20 segundos. Quais são as duas coisas? A primeira Estão mentindo para é mim. que todos os políticos ali sabem ou acreditam que a máscara não serve para picas. Porque se eles achassem que ela seria essencial, eles não estariam confinados num espaço tão pequeno sem a máscara. Primeira coisa. E a segunda coisa é ainda mais importante. Primeiro, eles sabem ou acreditam que a máscara não funciona. Segundo, eles não querem que você saiba. E aí vem um dado, então, muito maior, que tu tem obrigação intelectual de extrapolar e entender por que que eles faziam questão de que você não soubesse disso. O que que eles iriam ganhar fazendo você usar a máscara? E daí tu tem que começar a te perguntar, o que que a máscara me dá? Primeiro, ela espalha o medo. O cérebro não é burro. A hora que ele vê uma pessoa com máscara, ele imediatamente registra doença, contágio, já se afasta, já vai ficar em casa. Outra coisa, a máscara reduz o oxigênio. A redução de oxigênio na respiração reduz também o teu poder de raciocínio. A máscara inibe o contato social porque ela me proíbe de saber o que o outro está sentindo. As pessoas falam, a alma está no olho. Mas é a boca que diz se a pessoa está sorrindo ou está brava contigo. É o conjunto. Então, tu já ali eliminou o signo mais universal de comunicação silenciosa do mundo. Então, aí tu tem que começar a ver, peraí, então está havendo um projeto para instalar o medo. Então, por exemplo, um dos propósitos da pandemia, e só não viu isso quem realmente não prestou atenção, foi o fechamento de pequenos negócios e a consolidação dos monopólios, que é um plano antigo já da tecnocracia, que isso já é velho, já foi escrito, Kissinger, Zbigniewski, eu não sei pronunciar o nome do cara. 1964. E essa consolidação de monopólios na pandemia nunca foi tão rápida quanto na pandemia. Eu publiquei postei um tweet de um artigo que eu li do Washington Post ou Wall Street Journal, não lembro direito, mostrando que em maio de 2020, primeiro ano da pandemia, Nova York já tinha sofrido o maior fechamento permanente de pequenos negócios da história de Nova York. Então, não tinha nem 6 meses de pandemia, e a bankruptcy, como é que fala? Falência, maior decretação de falência de pequenos negócios, e tudo sendo comprado, né, pelos grandes. Veja, no Rio, a Americanas estava aberta, eu tenho os números que provam que a Americanas teve um dos seus maiores crescimentos durante a pandemia. Por quê? Porque antes ela vendia aquelas porcarias que ela vende, mas competia com outros. Durante a pandemia, era só ela. Então, e tudo isso aí também, tu não precisa ser gênio para entender. Peraí,
Então, quando eu entro no restaurante, eu tenho que estar de máscara, e se eu sentar, eu não preciso? Então, o vírus só funciona a uma certa altura? Como é que é isso? Tudo isso deveria ter sido usado como dado para a pessoa acordar e pensar, tem alguma coisa muito esquisita nisso aí. Apagão cognitivo. Uma coisa assim. Generalizar. É um apagão Nós fizemos em Nova cognitivo York, junto com aqui a em Belo hegemonia da Horizonte, Paulo. narrativa única, junto com o medo, porque o medo é o maior modelo de controle da sociedade. Exatamente. O medo é Quando você poderoso. o medo, você tem todo mundo de quatro a seus pés. Então, primeiro eles fizeram... É mais ou menos como o Antônio Gramsci, né? Primeiro você faz o alicerce, depois você sobe o prédio. Então, primeiro eles criaram o pânico. É uma doença altamente contagiosa e altamente letal, que não era. Esta doença Não, exactly. A não tem letalidade tratamento. Vamos desqualificar todo e qualquer um que ouse dizer que tem tratamento. Vamos dizer que todas as possíveis drogas são fatais, são mais fatais, são Sobretudo letais. se for barato São o mais letais tratamento. do que a própria doença. E depois a gente vende a solução mágica, que é a vacina. Isso. É o plano Que, perfeito. aliás, eu digo, meu Deus, peraí. Então, quanto menos ela funciona, mais ela vende. Tá aí outro dado que tu tem que levar em consideração. Peraí, uau, que produto bom. Essa porcaria é muito boa para si mesmo, para os fabricantes, porque quanto menos funciona, ela mais vende. Agora, tu imagina, e aí assim, ó, o nível da patologia foi tamanho, da estupidez coletiva foi tal, que tem tweets do José Serra e da Marina Silva falando, estou com Covid, não vou poder trabalhar, graças a Deus eu tomei a vacina. Por favor, Mas você imagina tu toma uma falar assim, vacina ó, para prevenir, estou você está com a doença. aleijada. Não, imagina, estou aleijada, não posso andar, mas ainda bem que tomei a vacina para pólio. É equivalente, entendeu? Então, e todos os outros truques, né, que a gente viu, que de repente as mortes por influenza, que todo ano acontece, idosos podem morrer por influenza, de repente, os números sumiram, as mortes Sumiu por influenza, influenza, sumiu dengue, também, sumiu isso, tudo. Você isso. falou das Tiraram férias. amputações nos Estados Unidos, né? Amputações do Exército Americano. Eu faço Doppler vascular. Eu faço Doppler de perna. Ah, Eu nunca vi tanto trombo dentro do meu consultório olha, como eu vi em 2021, 2022, além das pericardites e das miocardites. Mas os trombos eram uns trombos muito loucos, porque o paciente chegava no consultório e eu resolvi que paciente que tomou vacina, eu tinha um protocolo para poder captar trombos. Tomou vacina, tomei vacina. Pegava, passava o transdutor na perna, trombo. Tu já identificava antes da pessoa sentir? Sim, e isso é muito estranho, porque a trombose tem uma clínica de trombose. Aham. Dor, Então, tem Nós verbo. assistimos no por primeiro acaso, congresso doutora, em tu está Brasília. falando daquele trombo que é branco, daquele que a gente já viu os Não, vídeos? você está falando do trombose arterial. Eu estou falando de trombo Ah. dentro de veia. Você está falando de trombose trombocitopênica. Nossa, eu mal sei a diferença de veia e artéria. Quando você vê assim, ó, é artéria. Quando você vê mais paradinha, é veia. A artéria leva o sangue oxigenado. Por que geralmente? Porque a artéria pulmonar, por exemplo, é uma artéria que sai do coração e leva sangue venoso. Mas a artéria, via de regra, ela leva o sangue rico em oxigênio e a veia traz o sangue, sai do coração e leva para o corpo, rico em oxigênio. E a veia traz do corpo para o coração, rico em gás carbônico. Via de regra, porque a artéria pulmonar, ela sai do coração e vai para o pulmão com sangue com oxigênio, e as veias pulmonares vêm do pulmão para o coração com sangue rico, artéria pulmonar com sangue rico em gás carbônico, e as veias pulmonares com sangue rico em oxigênio. Mas tirando eu queria ter o cérebro capaz de estudar esse tipo de coisa, porque eu acho tão fascinante, e eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta. Eu queria ter o teu tu já viu? Não, o meu cérebro, ele é ciente da sua limitação, e por isso que eu digo, heurística é muito bom, porque tu não precisa nem ler estudo, tu só olha assim e fala assim, faz sentido isso? Não faz. Tu não precisa ler os estudos da máscara. Tu já sabe que quem manda no mundo e quem tem acesso a todos esses estudos não está usando. Caso encerrado. Mas eu queria saber de ti agora uma coisa que eu vi que eu fiquei tão emocionada.
Eu achei tão lindo que seria o coração. Supostamente, um cara abriu o coração de um jeito diferente e parece que ele é como um vórtex. Tu É viu uma, isso? É verdade isso? é uma elipse. O coração não é É, aquela coisinha assim, né, que todo mundo... não, Não, ele não, exactly. É tipo uma espiral, né? é Ele uma se fecha espiral, numa... porque é proposital para que a força ali dentro tenha a capacidade de jogar o sangue dentro da horta e vá até lá o teu pé. Então, ele não contrai assim, Cara, né? Ele contrai assim, numa elipse. tá. Nossa, que coisa linda, meu Nós Deus, eu achei assistimos aquilo no tão primeiro congresso, mágico. viu, Paula e doutor? Não sei se a senhora lembra, nós assistimos depoimentos de legistas com 50 anos de profissão e que nunca viram trombos. Das placentas? Como, é, Lembra? como é, 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 saiu aquele negócio, aquele tamanho de dentro Uhum, de uma uhum. veia, né? E eles mostraram, Médicos né? legistas. É, Teve um encontro de vocês que teve isso, né? teve lá em Primeiro, Brasília, o primeiro Eu vi os congresso em vídeos Brasília, mostrados pela doutora Manuela Chassel, isso, ela que me mostrou. Eu fiquei impressionante. chocada. Bom, aquilo ali serviria, né, se a imprensa tivesse é, interessada realmente em fazer jornalismo, ela mostrar aquilo, né, e deixar que o público tome as suas É, conclusões. Jornalista não tem que tomar decisão para leitor, para telespectador, não. para ouvinte. Olha, Não, não, nós temos é que mostrar, olha, existem duas correntes, uma corrente que é a favor, outra que é contra. Tome a sua é, decisão. Né? Isso isso. é caráter, isso é bom senso. Né? O que aconteceu foi que tudo isso sumiu durante a pandemia, assim como as mortes Isso, de dengue, as mortes de influenza, como nós falamos aqui. isso. E as A verdade mentiras, foi né? essa. É. Nós O viramos Drauzio, instrumento, né? O jornalismo virou um instrumento para um projeto mundial que é um projeto que tem autores, que tem propósitos. uhum. Bastaria ter um pouquinho E, de bom senso para ver que alguma coisa estava errada. e Né? por isso que Mas, a olha, grande mídia Paula, perdeu aqui tanto da sua reputação, né? até hoje eu sou tratado como negacionista por muitos. Né? Eu não estou nem aí porque eles pensam de mim, né? Mas tem alguns que continuam ainda defendendo Então, eu tento me referir a essas pessoas como anti-ciência, pessoas anti-ciência, porque quem está com a ciência somos nós. e a ciência tem que ter o Né? contraditório. A partir do momento que a É, ciência ela não não, tem exato. contraditório, Se ela não pode ser né? refutada, não é não é ciência. Aí ciência, é dogma. É dogma, é dogma, não vai é para ciência. tua seita, entra lá na seita, que é só seita e culto em que dogma e a inquestionabilidade, a irrefutabilidade da suposta verdade é apreciada. Na ciência é exatamente o contrário. Foi muito louco, assim, se alguém me contasse 10 anos atrás que o mundo iria viver uma coisa dessa, essa hipnose coletiva, essa histeria em que as pessoas iriam tão voluntariamente se negar a pensar e ficar repetindo slogan, que nem louco, que nem essa jornalista negacionista que negaciona o negacionismo, sabe? Assim, falar 3 vezes a palavra no mesmo tweet mostra que ela estava possessa. Ela é até muito boa, eu li o artigo dela. Ela é inteligente, é, e então ela foi tomada, né, por aquele. É uma possessão mesmo, é uma É possessão. quase A uma palavra correta é uma possessão. possessão mesmo. A verdade é essa, é que nós vivemos um momento histórico e eu tenho a sensação de que as pessoas, a ficha caiu, mas elas tentam não lembrar do que aconteceu ou tirar da vida delas o que aconteceu, ainda que elas tenham tomado consciência de que todos esses absurdos foram cometidos, né, mas querem olhar para frente, ainda que seja. Sabe por Né, quê? Mas eu te digo o que eu acho, Aparecido, que é o seguinte: é aquela frase que é muito boa e ela é muito precisa, que é mais fácil enganar alguém
do que convencer essa pessoa de que ela foi enganada. Porque convencê-la de que ela foi enganada envolve uma segunda etapa, que é o ego. Ela ser enganada envolve eu sacanear com o cérebro dela e com a lógica e o raciocínio dela. Aí entra a Mas questão ela, espiritual, ela tem que ter mas ela grandeza ser espiritual. convencida de que foi enganada, ela tem que admitir, e aí envolve o ego, que ela foi burra. Então, assim, ela não só é burra, ela tem que admitir que foi burra. E aí, isso leva, então aí a pessoa não só, ela tem, é isso que tu falou, é quase uma questão espiritual, porque daí ela tem que ter a grandeza de espírito e falar, Para de aceitar fato, e eu me falar, enganei. pedir desculpa, Como inclusive. eu me enganei das máscaras, eu escrevi um artigo, eu falo sempre, eu deixo esse artigo lá, e eu até tinha pedido para o meu editor, por favor, põe esse artigo no meu livro, que eu quero que ele sirva de exemplo para mostrar que eu não sou a dona da verdade e que eu tenho, talvez, uma coisa mais importante do que não errar. É eu pedir desculpas pelo meu erro, porque é isso que eu digo. Eu sempre falo assim, errar não é um problema, estar errado é. Então, se Pode você ser. errou e consertou, então você está bem, entendeu? Porque errávamos todos, só que poucos vão ter a honestidade intelectual de falar, eu errei. Agora, tem outro caso, que é o dos pais. E aí eu digo que a pandemia, essa fraudemia, essa farsa, foi tão bem estruturada que ela criou uma espécie de exército de negacionistas, de realmente negacionistas, de pessoas que vão morrer negando que a vacina era ruim. Por quê? Porque elas vacinaram seus filhos. Aí já é todo um Entra no outro outro campo. nível eu não consigo nem imaginar. Se eu fosse uma mãe, eu contei já essa história, que eu dei aveia para um passarinho quando eu morava no Rio. Eu botei aveia na varanda, ele estava sempre indo nas minhas plantinhas, aí eu falei, o que será que ele come? Aí eu não tinha grãos em casa, eu deixei aveia lá. E no mesmo dia que eu deixei aveia, eu encontrei um passarinho morto do lado da casinha do lixo. Doutora Alice, eu saí, comecei a chorar, comecei a ficar achando que eu tinha matado o passarinho. E o que eu fiz para me salvar? Eu liguei pro meu irmão, eu não parava, meu irmão, que isso? Eu saí, fui indo nos porteiros, para quem eu, aliás, distribuí ivermectina no começo da pandemia, eu fui indo para eles falando assim, seu José, seu fulano, como é que o passarinho, será que ele bate na parede branca? Tem uma parede branca ali enfim, eu procurei todas as explicações possíveis, exceto aveia, para explicar por que eles tinham morrido, porque eu não queria ficar com aquela culpa de que ele morreu porque eu dei uma veia geneticamente modificada, entendeu? Com, sei lá, com E mofo, olha, vai E saber. aí tu imagina uma mãe pior que de vai Então, ser tudo, o Brasil é imagina o uma único mãe. país do mundo que continua vacinando crianças de 6 meses a 5 anos de idade. só o Único. Brasil. É só que é Mas inacreditável é Só o para isso, os a Brasil. gente é um nossos país de colegas. terceira. O brasileiro não vale nada Ele no não poder. consegue O governo não pesquisar. vale nada. Olha, será que o Zé Aparecido está mentindo? Que isso é fruto Uhum. da relação dele com os médicos pela vida? Não, é só ele pesquisar. É o único país que dá injeções com mRNA para crianças, né? Meu Então, Deus. olha, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Passaram-se uma Poxa, hora e meia. olha, Nós que não honra, vimos, que hein? honra estar com pessoas. Que bom A tá honra é tão bem nossa de tê-lo aqui, A acompanhada. viu? honra é Nossa. nossa de você ter aceitado. A honra é Nossa, nossa eu fiquei de muito ter. honrada com esse convite. E olha que eu não tinha tempo, eu não dormi nada. Ontem teve um ataque de morcego aqui, meu Deus do céu. Nossa E, Senhora. mas vocês me animaram. Eu acho que eu nem vou conseguir escrever minha coluna, mas valeu a pena, porque se eu Volte pudesse, mais faria vezes, uma viu? oração e um agradecimento público a todas as pessoas de coragem que salvaram vidas, que foram humanas e que colocaram a sua humanidade acima de tudo, da carreira,
da família, a gente sabe de médicos que foram perseguidos pela polícia, tiveram a casa invadida pela polícia. Flávio, Assim, Ricardo, Flávio Cadediani, Ricardo Zimmermann. o médico de Então, Londrina que ficou 6 meses sem poder clinicar, porque ele salvou a vida meu de um Deus. bebê. Como chama? Eu não me lembro se era Alessandro, eu não lembro, mas ele salva a vida de um bebê e ele é denunciado pela vigilância sanitária porque ele prescreveu Clexane para o bebê. O bebê ficou vivo, mas acho que foi a vigilância sanitária, foi a vigilância sanitária que o denunciou. Aí teve uma denúncia, Não. o CRM local acatou a denúncia e ele teve que se defender no CFM. Bateu no CFM, ele foi absolvido. Mas ele ficou 6 meses. Foram muitas as graças a Deus. injustiças, a verdade A é essa. Michele, doutora Michele. Michele Chess, nossa, corajosérrima, salvou vidas, foi para o Vidas de Amazonas como voluntária, sabe, né? Que ela foi como voluntária para salvar voluntária vidas. comunal. E eu vi o vídeo em que a Globo está falando, nossa, você está salvando vidas aqui, o que você está usando? Aí a doutora Michele Chester fala, eu estou usando hidroxicloroquina, aí a jornalista vai se afastando. Não quero mais ouvir. Isso não é jornalista. Quem denunciou a Michele, não foi a família. Quem denuncia a Michele não é a família. Que doideira. O doutor João, aqui no Rio de Janeiro, que foi denunciado agora. Doutor João, que salvou sei lá quantas mil, acho que 7 mil pessoas. Pera, quem é ele e foi denunciado agora? Eu esqueci o sobrenome, é um médico mais idoso, e ele mora na Barra, ele tratou acho que 7 mil pessoas gratuitamente. E agora ele foi denunciado. E ele está respondendo a Só um pouquinho. Paulo. Qual é a acusação? Salvou vidas Ele sem usou autorização do Estado. hidroxicloroquina, ele usou ivermectina. Não tem acusação, porque não morreu ninguém. Ninguém morreu, não tem sequela. Não tem seres humanos. Nossa, tomara que eles paguem pelo que eles fizeram. Essas pessoas são piores do que aquelas que foram preguiçosas, que não foram ler, que não foram se informar. Essas pessoas são piores, porque além delas serem preguiçosas, que não leem, que não se informam, elas são... É o doutor João Vaz, viu, doutora? Oi? Doutor João Vaz. Isso, João Vaz. Nossa, será que ele não quer que algum jornalista decente escreva sobre a sua história? Posso falar com ele. Fala com ele, doutora Alice, por favor, porque sabe de uma coisa? Eu não quero sabendo da ausência de jornalista decente no Brasil hoje, especificamente nessa área, eu faço questão, eu tenho obrigação moral de dar voz a essas pessoas, entendeu? Porque às vezes elas querem que seu caso seja contado e não tem uma pessoa minimamente de coragem para pegar e falar, eu vou contar essa história no meu jornal. E graças a Deus, no meu jornal ainda dá para fazer isso, a minha coluna, a responsabilidade. Vou falar com ele. Tem uma mensagem minha. Não tenho o telefone, passo para a senhora. Bom, infelizmente, nossa, ótimo. O tempo realmente esgotou. Acabou. Eu vou agradecer a Paula imensamente, já deixar um convite para voltar aqui conosco, né, doutora? Tomara. Sim. E conversar mais, porque nós temos ainda muito o que dizer. E vou convidar a nossa audiência para estar conosco, às 20h30. Por favor, Paulo. Started presenting? O que aconteceu? Não, parece que agora que a gente está no ar, será? Que coisa doida. Não. Tá, tu tá compartilhando a tela, né? Não, eu só quero de novo parabenizar vocês e mandar toda a energia boa do mundo, que todas as orações e a gratidão e a beleza do mundo sempre retornem para pessoas com a coragem e com o coração de vocês. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui. Obrigada, querida. Fica com Deus. Obrigada, Aparecido. Amém, obrigada todos nós. Obrigada, Aparecido. Muito obrigada. À nossa audiência. Parabéns. Você que está nos acompanhando até agora, 22h04. Amanhã é Médicos pela Vida e Aliança Medicina e Pedagogia Antroposófica. Está aí a série especial Famílias Quânticas, Desafios no Câncer em Crianças e Jovens. É uma série de 3 episódios. E amanhã nós vamos ter a doutora Cláudia Ricken, que é neurocientista, a doutora Maria Eugênia Garcia,
que é psicoterapeuta, e a doutora Ana Cristina, que é coordenadora e psiquiatra aqui do Médicos pela Vida. Amanhã, às 20h30. Uau, fascinante. Muito bom. É isso Uau, aí. vocês são demais, vocês estão lá na frente. Parabéns pela coragem, parabéns. Um beijo para todos vocês, tá? Muita honra. Obrigada. Outro para você, muito obrigado. Outro pra você, Valeu, Kiko. doutora Ana, valeu, Boa Paulo, noite. obrigado, Juan, pela transmissão e a você que nos acompanhou. Obrigada, no Juan. canal Obrigada, Juan. Médicos pela Vida. Até amanhã, às Beijo, 20h30. pessoal. Valeu. Um beijo Beijo. Boa semana. para vocês também.